Sejam muito bem-vindos ao nosso 10º episódio do podcast O Ciclo. Hoje uma convidada muito especial, uma pessoa que fez parte e está fazendo parte da nossa jornada dentro do Alivans. Ela que é estrategista de marcas, especialista em branding pelo Instituto Europeu de Design de Milão. Atua há mais de 13 anos como consultora, já tem atendido mais de 150 marcas no Brasil e no exterior. E o seu trabalho hoje é ampliar a diferenciação, percepção de valor e resultados de marcas pessoais e empresariais. Além disso, é escritora, namer e palestrante. Seja bem-vinda, Grace Piassini. Prazer te ter aqui. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. Acho que a gente vai bater um ótimo papo hoje sobre marcas. E é um prazer estar aqui. Obrigada. Com certeza, principalmente a gente, que nós passamos por uma transição de marca recentemente. Sim. E foi crucial no nosso processo, né? Te falei já e te agradeci já, porque tem sido muito mais fácil a venda depois da mudança de marca. E eu acredito que vem muito dessa percepção de valor. Hoje a gente vê o empresário, né, querendo se posicionar no mercado, com dificuldade de se posicionar no mercado, e obviamente isso entra uma estratégia, às vezes não sabe como se colocar no mercado, e principalmente, né, branding não é só um logo, e eu acredito que é muito sobre isso que tu vai trazer para nós, né? Eu quero entender hoje o que é branding, o que é posicionamento de fato, de verdade, como conectar isso à estratégia, e o quanto que isso pode gerar de resultados, né, pro negócio, e o quanto que não ter isso pode, né, deixar dinheiro ou pode esvaziar o cofre da empresa por não ter um posicionamento e o quanto que isso pode impactar a longo prazo. Sim, então perfeito. É isso. Bem-vinda e vamos lá. Grace, como é que tu chegou até aqui? O que te fez e o que te levou pro branding? Bom, eu sempre trago a história, né, que eu me formei em administração e depois eu fui trabalhar com meu pai, que ele tinha uma empresa de calçados, né, então a gente chegou a 2.000 funcionários, a gente trabalhava muito com exportação, então a gente fazia toda a produção, colocava a marca do exterior e vendia, né, chegou um momento ali que teve a crise também do mercado externo, a gente começou a olhar mais para o mercado interno, para as oportunidades. E aí meu pai me trouxe, por que a gente não cria a nossa própria marca, né, de calçados? A gente agrega valor, a gente vai poder construir e ganhar muito mais dinheiro, né, em cima da nossa própria marca. E aí, o sonho de todo mundo, né, Rafa, ter uma marca de alto valor, que se diferencia. A gente só não sabia os desafios que a gente ia viver nessa construção, né? Então, ali a gente começou a desenvolver e eu passei uns anos com meu pai. Só que eu percebi que a gente não tinha estratégia, né? Nem de posicionamento, nem de como a gente chegaria nos objetivos que a gente desejava, a gente não tinha um público-alvo definido, a gente não tinha uma personalidade de marca. Então, cada consultor que vinha nos dizia uma coisa: vocês têm que contratar aquele fotógrafo, vocês têm que fazer o site assim, vocês têm que fazer o design do produto dessa forma. E a gente ia seguindo. Né? Só que a gente não tinha uma identidade, a gente não conhecia quais eram os nossos diferenciais. E aí a gente se perdia, né? Então a gente fez ali muitos investimentos, perdeu tempo, perdeu dinheiro e no final não conseguiu construir o que a gente desejava. E foi nesse momento que eu pensei, olha, eu preciso entender um pouco melhor como criar uma marca de valor, né? Qual é o método que a gente usa, como é que a gente descobre esse posicionamento, constrói isso, para aí sim conseguir construir marcas de valor, né? E aí eu fui para Milão, então onde eu fiz meu Master lá em Branding, e estudei lá, né? Milão é o lugar do branding, lugar do design, então aprendi com todas aquelas marcas que são centenárias e que constroem valor há muitos anos. E depois eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei, essa marca já não existia mais, ela não se sustentou, né? E aí eu fui trabalhar numa agência de branding mesmo em Porto Alegre, onde o primeiro projeto, inclusive, que eu fiz de branding foi o rebranding dos Correios, né? Então eu tive a oportunidade de olhar para toda a estratégia dos Correios, para o redesign dessa marca, que hoje eu vejo, né? E eu tenho tanto orgulho também de ver essa marca tão especial para todos os brasileiros, que todo mundo conhece. Então já voltei aí com um primeiro projeto bem importante. Então foi mais ou menos assim que eu comecei. Qual era o desafio que vocês estavam enfrentando na época, além, né, de se comunicar no mercado, que fizeram vocês enxergar, cara, a gente precisa de uma marca de valor, que foi o que levou vocês a fazerem todo esse movimento? O que estava pegando lá na época, na fábrica, que fizeram vocês pensar, cara, a gente precisa se posicionar? Era dificuldade de vendas? O que estava pesando ali no processo? Não, na verdade, assim, né, Rafa, a gente tinha muito resultado, só que a gente botava a marca
do cliente final lá, né? Da Ralph Lauren, da Puma, por exemplo, né? Então a gente ganhava uma margem boa ali, mas a gente não ganhava como uma marca que consegue cobrar mais porque ela tem mais valor. Então esse era o pensamento, né? Como é que a gente constrói uma marca de valor que a gente pode também ter um resultado maior? Só que para fazer essa construção existem decisões estratégicas, existem investimentos. Então eu acho que os empresários hoje eles não têm essa noção. Inclusive as marcas pessoais, né? Eu quero me posicionar, eu quero ter uma marca. Esses dias eu fiz uma call e daí essa profissional falou para mim, eu quero ter uma marca porque eu tô cansada do meu segmento, então eu quero uma marca que eu vou criar e que ela gire sozinha. Aí eu falei, eu conto ou, né? As marcas não giram sozinhas, né? A gente tem que ter uma construção ali e uma estratégia para que isso funcione. Senão, não é só botar a marca no mercado, não é só criar um e-commerce, não é só ter um logo ou um produto que a coisa vai se vender sozinha, né? Tem toda uma construção. Então, acho que isso, às vezes, os empresários e as pessoas que querem criar uma marca, elas querem pular direto pro resultado. Né? E isso não funciona, não existe. E hoje, assim, o que tu enxerga que é crucial o empresário ter quando se pensa em brand, né? Porque, vamos voltar um pouquinho. O que é o brand? Então, o branding é essa palavra meio difícil, né? Que às vezes as pessoas não entendem, mas ele significa só gestão de marca. Então, assim como a gente tem a gestão financeira, a gestão de RH, a gestão de marca, ela busca decidir com clareza quem tu é, quais são os teus diferenciais no mercado e como tu vai comunicar isso. Né? Então, ela visa tomar decisões para realmente gerar valor para tua marca, para que tu chegue nos lugares e nos objetivos, nos resultados que tu deseja. Então, isso é o branding, né? Quando tu entende a tua marca e tu faz a gestão dela todos os dias, tu toma as decisões que vão te levar para aqueles objetivos que tu deseja. Né? E sem isso, que às vezes os empresários não vão investir em branding, né? Vão direto para o marketing também, a gente perde, porque, que nem eu te disse antes na história que eu te contei, né? Sem estratégia, tu vai fazer investimentos errados, tu vai atirar para tudo que é lado, tu vai fazer um marketing para um público que tu não deseja. Então, tu vai errar, né? Sem branding, tu vai errar. Então, olhar para essa estratégia é a base de tudo para depois tu falar de comunicação, de design, de marketing e de canais, né? De Instagram, de e-commerce, enfim. É de dentro para fora. Exatamente. Né? É de dentro para fora, também pegando a visão do cliente, né? Entender o cliente, né? O quanto que aquele trabalho que a gente fez recentemente, relacionado à imagem pessoal, fez a diferença também, né? Pro meu olhar, pro olhar para aquilo que eu estava fazendo. Porque eu decidi fazer algumas coisas sem estratégia. E o que aconteceu com aquilo ali? Né? A gente acaba tendo um impacto negativo, né? Uma coisa legal, assim, Rafa, é que às vezes as pessoas querem ser, hoje se fala muito, né? High ticket. Mas tu tá comunicando isso? Ou a tua comunicação, ela não tá alinhada? Os sinais que tu tá passando pro mercado estão gerando uma percepção errada de ti. Tu não tá conseguindo passar aquilo que tu deseja, né? E ali a gente tem o principal erro dos empresários ou de posicionamentos de marca pessoal, é que as pessoas querem uma coisa, mas elas estão comunicando outra coisa. E aí a gente não vai conseguir chegar, né? Onde elas desejam, elas não vão conseguir ser percebidas da forma como elas querem. Hoje, nas marcas que tu já atuou, Grace, e de todo o resultado que tu gerou, qual foi o maior desafio que tu teve? Vamos pensar o seguinte, uma empresa que não transmitia tanto o high ticket, queria fazer essa construção de valor, mas teve que mexer em um monte de pilares, em um monte de estruturas, em muitas partes da comunicação. Qual que foi o maior desafio? Eu acho que eu vou te responder de uma forma diferente, Rafa. Eu acho assim, às vezes as pessoas querem ser, ou as empresas querem ser, alguma coisa olhando para o externo, né? Olhando para onde o mercado está indo, para as tendências, para o que aquele concorrente está fazendo, e elas esquecem que o diferencial mesmo está dentro, né? Entender o que tu tem de insubstituível. Né? O Rafael hoje tem diversos mentores, como a gente comentou, né, no trabalho que eu fiz para ti. Mas por que tu é diferente? Isso não vai vir de fora, vai vir de dentro, né? Então eu acho que tá todo mundo olhando muito para fora, é muito barulho, é muito conselho, é muito método, né? Muita fórmula secreta, e não é. A gente tem que entender no que a gente é insubstituível, qual é o nosso core,
e traduzir isso de forma estratégica na nossa comunicação. Então, acho que esse é o maior desafio hoje, as pessoas entenderem que não é para fora, que primeiro é para dentro. E se permitirem esse mergulho, né, Rafa? E é uma das partes mais difíceis. Né? Eu tenho visto isso com alguns mentorados. Sim. Né? O quanto que é difícil a gente criar uma nomenclatura. Porque todo mundo quer se nomear. Né? Só que a gente não sabe muitas vezes como se nomear por não conseguir enxergar tudo aquilo que nós somos. Ou até a gente enxerga, mas a gente não consegue botar para fora tudo isso. Traduzir isso. Né? Que dica tu daria para uma pessoa que... Né, um profissional mentor, vamos pensar nos mentores, né? Ou um empresário que quer começar a se comunicar ou a se posicionar e talvez não tenha, né, a capacidade hoje financeira desse início de dar um passo no investimento de branding, por exemplo. Ou está muito distante de fazer isso. O que tu diria para ela olhar? Eu acho assim, Rafa, que sempre o profissional de fora ele vai conseguir trazer um olhar que a gente não enxerga. Né? Então, hoje, se eu contratar uma estrategista de marca para olhar para minha marca, ela vai conseguir me mostrar coisas que eu não enxergo, porque eu estou no meio do meu negócio, eu estou no turbilhão. Né? Agora, uma pessoa que não pode contratar, eu diria para ela observar, perguntar para os clientes, para os parceiros, por que tu comprou de mim e não comprou do outro? Né? Por que tu escolheu a minha empresa? Por que tu me escolheu como mentor? Essas respostas as pessoas vão nos dar, né? E às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Que a gente tem coisas, Rafa, que a gente tem talentos, né? A gente tem habilidades que a gente faz tão bem que a gente não acha que é um diferencial. Mas para as pessoas pode ser um baita diferencial, porque elas não conseguem ter esse olhar, elas não conseguem fazer isso. Então, pra gente é normal, pra gente aquilo é uma coisa tranquila, né? Mas a pessoa vai me dizer, Grace, eu te contratei por causa disso, disso, disso. Eu, nossa, nem achava que isso era tão importante pra ti. Então, acho que perguntar para os outros é muito importante. Por exemplo, quando a gente fala de marca pessoal, também entender na nossa jornada quais são os nossos talentos, o que a gente gostava de fazer, o que as pessoas sempre disseram que a gente é bom. Eu acho que isso, sabe? Trazer a percepção das outras pessoas sobre nós é bem importante. E sobre a empresa também. Às vezes eu vejo, e já presenciei, a pessoa querendo ir pelo mercado por aquilo que ela acredita que vende. Isso. Né? E aí, o que tá vendendo agora? E aí, aí tu vai olhando, vai aprofundando, né? Aí em algumas sessões a gente vai observando que a pessoa, ela começa a ter a consciência de fato de toda a entrega dela. Ela vai lá, pede os depoimentos para as pessoas. Solicita-lhe uns depoimentos, vamos ver o que elas estão dizendo, elas dão os depoimentos, tá? Mas não tem nada a ver com isso aqui, né? Vamos entender um pouco mais. E aí a gente vai vendo, só que quando chega num ponto, tá, eu entendi. Eu entendi que eu ajudo a pessoa nisso, que a pessoa me contrata por isso, mas como que eu me nomeio? Né? Como é que eu vou... O que eu coloco ali na minha bio? O que eu coloco ali do lado do meu nomezinho para dizer quem eu sou ou o que eu sou? Né? E eu acredito que isso é uma parte difícil, que foi algo, né? A gente quer se diferenciar. Sim. Então hoje tô como awakener de mentor e empresários. Antes era mentor de mentores e empresários. Claro, a gente encontrou essa denominação, buscamos isso e entendemos que é isso a minha parte e a minha função e o meu ser, né? Agora, tá, e as outras pessoas? E as pessoas que estão ali fazem uma mentoria de negócios, uma mentoria financeira. Elas vão lá e colocam mentor financeiro. Mentor e consultor financeiro. Sim. Mentor e consultor de negócios. Como se diferenciar nesse caso? É que eu acho que tu tem que entender o que como mentor financeiro tu faz de diferente. Não é o que tu faz, é como tu faz. E o porquê tu faz, no que tu acredita. Então, esses valores, que é a tua essência, né? Que vão gerar conexão. Por que eu me conecto com esse mentor financeiro e não com aquele? Pela personalidade dele, pelo que ele acredita, pelo como ele faz as coisas, como ele ensina. Então, não é sobre o quê, né? As pessoas focam muito no produto, no serviço, mas é o como tu faz é um diferencial e o porquê tu faz. Eu acho que as pessoas se conectam também muito com propósitos, né? Com movimentos. Elas querem estar do lado daquelas pessoas ou daquelas empresas que acreditam na mesma coisa que elas, que estão construindo as mesmas coisas. Então, o branding, ele olha para isso, né? Para a essência, para traduzir isso e não para só falar de benefícios funcionais do produto ou do serviço. Porque isso, inclusive, né, Rafa, é super copiável. Então, qualquer um pode fazer a mesma formação que tu
Exato. E vai ter um... E tem outro detalhe, né? E agora tu falando, veio algumas clarezas. As pessoas, elas se colocam e querem colocar uma nomenclatura sobre aquilo que elas fazem, do que traduzir a essência dela. E aí não importa o que ela faz e a nomenclatura que ela vai dar pro cargo, pra função, pro papel dela perante o mercado. E muito mais sobre aquilo que é a essência, que é o seu porquê. Sim. Uma coisa bem legal que a Dai trouxe esses dias, né, que também trabalha com posicionamento de médicos, foi que se eu tirar o teu currículo e o que tu conquistou, as tuas conquistas, né, o que sobra, né? Quem é a Grace? Quem é o Rafa? Então, acho que as pessoas se conectam com isso, com o que a gente acredita, com o que a determinação, o que eu quero construir, o que são os meus valores, enfim, né? Então, vai muito além da minha formação. A minha formação tem alguns estrategistas aí, mas ninguém faz como eu faço. E é por isso que as pessoas se conectam comigo também. E isso define também o nosso público, inclusive. Né? Talvez não são todas as pessoas que vão se conectar contigo ou comigo e que vão querer se aprofundar em coisas que, né, vão mostrar coisas novas para elas. Tem pessoas conservadoras, não querem entrar nisso, querem manter, não querem ser inovadoras, não querem ser pioneiras, não querem ser singulares. Elas só querem seguir e tá tudo bem, né? A mesma coisa que todo mundo tá fazendo. E tá tudo bem. Só essas pessoas não são nossos clientes, né? Então, inclusive, esse posicionamento ajuda a gente a atrair ou expelir pessoas, clientes que têm a ver com a gente ou não. Muito bom. Dentro, né, vamos lá, quando começou a mentoria comigo, para vocês entenderem, a Grace, ela, além de me ajudar no meu posicionamento, hoje ela também é minha mentorada. Sim. E eu tinha o ponto que nós somos muito bons em vendas, mas não tinha o posicionamento. Quando a gente ajustou o branding, ajustou o posicionamento e conectou com o processo de vendas, pô, explosivo. No teu caso foi o contrário. Exatamente. Né? A Grace tinha um excelente posicionamento, mas não tinha um processo de vendas bem estruturado. E a gente criou essa conexão e também explosivo, né? Branding e performance, Rafa, é o que todo mundo precisa. Branding e performance. E é legal isso porque grande parte das empresas não pensam nisso. Não. Ou acham que é só vendas, Só vendas. Ou acreditam que é o marketing e que é o marketing que vai gerar venda. E tem muita gente fazendo isso, porque é mais fácil investir em tráfego do que tu montar uma equipe de vendas, tu estruturar uma equipe de vendas. Só que não adianta tu investir em tráfego se tu não tá bem posicionado, se tu não tá com o branding redondo. Tu vai morrer no desconto. Não adianta tu investir em marketing e não ter o time comercial. Tu investe em marketing, investe no time comercial, mas tá desalinhado. Né? O branding não é só o que tu comunica lá fora. E hoje, pensando, né, existem mecanismos que ajudam as empresas a trazer esse branding também para a cabeça dos funcionários, para eles também entrem nesse conceito, porque também é um desafio, né? Sim. Pô, tu constrói um branding, tu começa a comunicar no externo, mas como fazer para que todo mundo ali dentro também traga isso pro interno? Sim. A estratégia de marca, ela é isso, né? Ela é o interno e o externo. Então, por exemplo, quando a gente constrói o posicionamento, a gente vai trazer isso para a equipe, né? Então, aprova com os líderes e traz para a equipe. Inclusive, quando a gente faz a pesquisa em empresas, a gente pesquisa com o líder e com todos os funcionários também, porque eles vão dizer também o que é a empresa, né? Então, depois a gente faz esse alinhamento de posicionamento interno, porque não adianta a gente comunicar para fora se o cara que está aqui dentro não entende para onde é que a gente está indo, onde a gente quer chegar, que posicionamento, por que a gente não vende por preço? Por que a gente vende por alto valor e quais são as bases para sustentar isso? Né? Então, o branding, ele trabalha justamente também interno, né? Retenção de talentos. Eu tenho orgulho de trabalhar para aquela marca. Eu estou construindo um propósito com aquela marca que eu acredito, né? E eu estou trabalhando todos os dias para construir isso, para chegar aqui. Então, o branding, ele trabalha 360, assim. Não tem como eu te dizer tudo que ele ajuda a resolver, né? Realmente... é um olhar bem profundo. Até o gancho, né? A marca do Alivance ali, que foi uma criação da Grace. Joguei o pepino no colo em... Em uma semana? Resolva aí pra mim? Foi uma semana, foi 10 dias. 10, 12 dias. 10 dias, super tranquilo. Né? E aí joguei no colo da Grace o pepino e ela resolveu, né? Então a gente criou uma marca que... eu acho que tem muito de Deus também, assim, algumas coisas, né? Então, o negócio aconteceu e tal, e pegou e tá pegando, é um nome que, nossa, né, já é da minha identidade, vamos dizer assim. Qual mecanismo tu usou pra construir tão rápido? Primeiro foi a confiança, né, e 10 dias foi confiança. Mas eu acho que assim, Rafa, de novo, a estratégia.
Né? Então, quando a gente fala de nome, de marca, as pessoas acham que tu vai sentar, que tu vai ter uma ideia criativa e que tu vai colocar aquele nome que tá máximo. E o nome, ele é um dos ativos mais importantes de qualquer marca. Então, digamos que assim, tu vai seguir a tua marca para sempre com aquele nome. Né? Então, e o nome tem o poder de ou potencializar os teus resultados ou frear os teus resultados. Então, o que a gente fez aqui? Olhamos para o mercado, né? Entendemos que hoje tem muitos mentores, né? Tem clubes aí. Como é que tu vai começar a te diferenciar? Como é que tu vai começar a contar quem é o Rafael e como tu transforma as pessoas antes de dar o pitch? Né? Então, aqui a gente construiu um nome que eu entendi que tu era próximo, né, dos teus mentorados, que tu queria pegar na mão, que tu leva os caras pra frente, pra avançar. Então, a gente construiu esse nome baseado nesses dois atributos, né? Aliado para avançar. Alivans. E aí, a gente criou um nome singular que não existe no mercado, que a gente pode registrar, pode proteger e que se conecta muito mais com quem tu deseja se conectar. Então, os teus diferenciais, eles já estão ali. Né? E depois a identidade visual, ela fecha ainda tudo isso, traduzindo através de formas e, enfim, as pessoas sentem. Né? Então, antes tu tinha um nome forte, mas tu tinha um nome pesado. E duro. E tu não é assim. Não. Então, a primeira coisa é traduzir com estratégia, eu entender quem tu é, e aí eu consigo traduzir com estratégia e criatividade, né, o que tu deseja passar para as pessoas. Então, até se vocês que estão chegando agora, enfim, os primeiros episódios, inclusive, aqui do podcast, tinha a marca Endurance, né, que era o Endurance Club, é uma marca que eu tinha antiga, da minha antiga estrutura lá dentro da Permeases, dos nossos treinamentos. E eu confesso que foi duro renunciar, né? Foi duro renunciar a Permeases. Nós temos que contar essa história, Rafa. Acho que sim. Vou contar essa história, então. Acho que é legal. Bom, a Permeases, eu fiz um trabalho de branding em 2017. E a construção da Permeases foi... eu vendi meu carro para investir na marca da Permeases, né? Então, era meu xodó e, realmente, assim, o pessoal que fez na época, eles extraíram algo muito da minha essência, né? E, realmente, a Permeases, ela era o que eu era na época. Só que, ao mesmo tempo, é o que eu era. E o Rafael foi se construindo ao longo desses 7 anos de Permeases, ele foi se construindo, foi se reconstruindo, foi crescendo, foi melhorando. E chegou um momento ali que travou. Né? Que eu queria botar Permeases acima, os treinamentos, que era a linha Endurance, que era a minha linha de treinamentos, abaixo, e o Rafael embaixo, suportando e dando esses treinamentos. Só que a minha ideia era fazer com que a Permeases ficasse maior. E eu acho que é um assunto bem válido a gente trazer também, é isso que eu vou puxar agora. Eu queria que a marca estivesse à frente. Por um tempo... Marca empresarial. Funcionou muito bem. Só que de uns 2 anos pra cá, eu comecei a perceber que as pessoas não vinham pela Permeases. De todos os nossos 3.000 clientes que vieram nos últimos 2 anos, olha, se 5% veio por Permeases, foi muito. Sim. Era o Rafael Granella. E hoje a gente vê esses movimentos, né, de uma pessoa puxar uma marca, por exemplo, João Adib, entre outros players que puxam marcas empresariais que têm história, mas que com a força do nome de uma pessoa acabou alavancando ainda mais o nome da sua marca. E aí, olhando para isso e vendo o mercado e entendendo um pouco mais o meu cliente, eu cheguei no momento de trava. E aí foi onde eu fui para o movimento de clube, já eliminando a Permeases. Mas eu pensei, cara, quer saber? Eu vou fazer o máximo que eu posso com aquilo que eu tenho. Isso é minha filosofia de vida. Então, o que eu tenho? Eu tenho a marca do Endurance, que era uma marca que, na minha cabeça, estava legal. Mas só estava legal. Né? Não pegava. E assim, eu confesso que eu não me sentia tão à vontade. Né? Tinha alguma coisa ali que... E aí foi onde, né, a gente conversou lá no evento em Gramado, e aí Aí tu me trouxe, botou a pulguinha, eu já sabia que não ia ter o registro. Mas no início ele não queria, tava resistente. Daí eu pensei, cara, quer saber? Tu até me mandou, Rafa, uns nomes que tu pensou. Eu amo quando os clientes mandam os nomes que eles pensam. Tá doido. Daí eu pensei, não, quer saber? Vambora, né? Vamos fazer, já que tô mudando, muda tudo. Vamos mudar... Pra melhor, né? Exato, e é uma evolução, né? E claro, tem que estar disposto a renunciar. Sim. E eu já vi empresas que as pessoas se apegam ao nome. Muito. Eu acho que o nome é das coisas mais difíceis de mudar. Né? Inclusive, quando a gente faz uma transição de uma grande marca, a gente tem que ter, inclusive, estratégias para fazer essa transição. Né?
Por exemplo, trazer algumas coisas do nome anterior, porque o reconhecimento da marca ele já existe no mercado. Então, olha o impacto de eu mudar um nome. Então, nesse renaming que a gente chama, a gente precisa ter estratégia. E por isso que eu falo que é tão importante a gente contratar um namer, né, profissional para criar no início. Porque, cara, se tu tiver que mudar lá no meio da coisa, vai ser muito pior. Vai ser muito mais investimento, perda de reconhecimento, perda de todos os investimentos que tu já fez na marca, quem tem embalagem, fachada. Então, gente, é um investimento mínimo, né? Para todos os resultados que tu vai ter com um nome realmente bom de negócio. Exatamente. E aí é onde entra o ponto. Tem que ter coragem também, né? Sim. E eu vejo que, às vezes, o apego em algumas coisas tranca muito o crescimento de empresários. Sim. E uma coisa que eu aprendi contigo, e já, né, tinha o conhecimento, mas aprendi ainda mais contigo, principalmente em relação ao branding pessoal mesmo, a imagem pessoal, é que o branding não é só um logo. Não. E aí é onde entra o branding, numa questão onde, como que o empresário pode fazer para trazer esse branding dele junto à conexão da marca, do negócio, como, por exemplo, o João Adib fez. Sim. Obviamente, eu renunciei a Permeases, hoje é o Rafael Granella, né, como até tá aqui no copo, aqui tá até o logo antigo do Endurance, ó. Sim! Né, que eu não atualizei na caneca, né. A de vocês não, a de vocês tá lá, Alivas, é a diferença. Lindão. Mas é isso, né, então hoje tá o nome do Rafael como evidência. Claro, a gente foca na imagem do Rafa, mas dentro da imagem, dentro de uma empresa, por exemplo, no caso como o João Adib, como que tu analisaria, assim, fazer uma análise de caso do João Adib com a CIMED? Como que tu faz essa avaliação? É que assim, Rafa, hoje a gente tem um movimento de marcas pessoais crescendo muito no mercado, né? Então, as marcas pessoais dos empresários, enfim, elas podem potencializar ainda mais o negócio, né? Ou elas podem virar e tu focar só na tua marca pessoal. E várias pessoas me perguntam, Grace, faço marca empresarial, faço marca pessoal, só que a gente tem que olhar um pouquinho pro futuro, né? Por exemplo, uma marca pessoal, um empresário que não é comunicativo, que não quer se comunicar, ele não vai tomar essa decisão, né? Porque ele não vai conseguir sustentar isso. Já, não, eu quero construir a minha marca pessoal, eu vou me dedicar a isso e isso vai potencializar o meu negócio. Aí sim, aí faz sentido, né? Então, hoje, a gente tem a marca empresarial e a marca pessoal. Essa aqui pode impulsionar essa aqui e essa aqui pode impulsionar essa aqui, né? Elas se cruzam. Então, ali no caso do Adib, ele fez isso, né? Ele usou a marca pessoal dele para potencializar a empresarial. Então, a gente tá vendo muitos movimentos assim, funciona, mas tem essa dedicação, né? E entender que a tua marca pessoal, por exemplo, tu, né, Rafa, eu também, ela depende de nós. Ela depende da nossa comunicação, da nossa imagem. Então, a gente tem que entender que a gente vai estar na linha de frente. E isso é uma responsabilidade. Então, eu quero isso para o meu futuro? Como é que eu quero que seja o meu lifestyle no futuro? Eu quero ter mais liberdade, menos, né? Então, eu acho que tudo isso é sobre, de novo, estratégia. O que tu deseja hoje, o que tu deseja para o futuro e como tu vai construir isso. Mas, sim, hoje está um movimento muito forte de marcas pessoais. Mas eu também acredito, Rafa, que uma marca empresarial, ela também pode ter uma personalidade. Hoje, o que acontece? Por que tá indo muito para a marca pessoal? Porque as marcas empresariais não têm personalidade. Elas são um logo, elas são um logo. E, por exemplo, a Natura. A Natura a gente não sabe quem é o CEO que está à frente, mas ela tem valores tão fortes, né, de sustentabilidade, de natureza. Eu visitei a fábrica da Natura, eles fazem investimentos baseados nisso. Então, tu vê que é a cultura da coisa, tá nos produtos, tá na comunicação. Então, eu me apaixono pela Natura sem precisar ter um rosto ali, especificamente. Mas por quê? Porque a marca empresarial tem um posicionamento, uma personalidade muito clara. Né? Senão ela vira só um logo, e daí quando ela vira só um logo ela fica muito fria, ela fica institucional, as pessoas não se apaixonam por ela, não se envolvem, mas tem como fazer isso também sem usar a marca pessoal, tá? Isso é importante a gente trazer. Como fazer isso? Branding. Contraste um estrategista. Muito bom, muito bom. Esse é o primeiro Rafa, passo. eu acho legal a gente trazer aquele ponto, inclusive, que tu me ajudou a enxergar, né? Qual é a principal dificuldade dos empresários hoje? Então, o empresário, ele contrata a agência de marketing
E ele exige dela que ela traga autenticidade para a comunicação, vendas, resultado, que viralize, né? Faz a melhor comunicação aí. Só que essa agência, ela precisa do empresário entender qual o posicionamento dele, qual é a história, qual é a estratégia. Só que esse empresário, ele não é especialista, ele não é estrategista e ele nunca vai ser. E ele não consegue traduzir para todos os fornecedores, né? Inclusive para a agência de marketing, o que é o posicionamento dele. Então, a gente entendeu que aqui no meio entra o estrategista. Ele vai entender a empresa ou o empresário e ele vai traduzir isso para a agência de marketing, para o fotógrafo, para todos os outros fornecedores, para que essa estratégia funcione e seja executada, né? Então, hoje eu vejo muitos empresários que eles não têm tempo para pensar na sua comunicação, para pensar na sua estratégia de marca. Então, o estrategista ele precisa estar ali para trazer clareza e orquestrar todos os fornecedores para que seja executado a comunicação, né, dessa forma estratégica. Então, acho que esse foi um ponto baita insight que a gente teve também na nossa mentoria. A gente estava falando disso agora há pouco, antes de tu chegar, porque o César, né, que cuida aqui do nosso bastidor, e às vezes é meu co-host também em alguns episódios, a gente estava falando justamente disso, né, do quanto que é importante para o empresário ter essa peça. E onde que falha? Porque o empresário, ele contrata a agência esperando que a agência faça tudo isso. Exatamente. E a agência espera do empresário tudo isso. E eu vejo que teve um boom de agências, de pessoas que não têm toda a capacitação suficiente para estar liderando e tocando uma agência de fato, ou de não conseguir ter esse olhar mais profundo de branding. E já vi agências vendendo branding, entregando apenas... é identidade visual. Um nome de identidade visual. Então, assim, E é realmente E é isso. ruim. E aí dá ruim. Já vi cada coisa. Mas, enfim. Eu também. E aí entra um ponto, assim, que é complicado, né? O empresário, ele precisa entender que não é um custo. E é um investimento, principalmente que é um investimento de retorno a longo prazo. E é um investimento que não tem como mensurar. Vamos pegar aqui na nossa região. Nós estamos numa região de indústria metalmecânica. O que o empresário pensa, que o dono de uma indústria ele pensa? Pô, 60 mil eu dou de entrada numa máquina, essa máquina vai me ajudar a produzir tanto e eu vou vender mais tanto. Sim. Né? É um pensamento muito mais baseado no material, com o resultado que aquilo gera de forma palpável. Claro, existem algumas mudanças acontecendo e eu acredito que por uma alta competitividade de mercado, o empresário está tendo que começar a se movimentar e a entender e enxergar as coisas de uma forma diferente. Mas quem sai na frente, né, bebe água limpa. Então, quando a gente olha para o mercado de um modo geral, a gente vê uma complexidade das pessoas entender o que é branding. A importância da estratégia, né? De marca. E de entender que é uma estratégia de marca, mas eu vendo preço, eu atendo o mercado e o meu cliente é empresa e eu não preciso disso. Tá, mas por que tu vende preço? Por que tu não tá vendendo valor? Por que tu tá preso no preço ainda? Então, tem um olhar que precisa se pensar para ver, claro, vai ter cliente que não vai precisar investir em branding. Sim. Né? Vai depender da estratégia. Discordo. Exato. Tu discorda? Discordo. Todo mundo tem que investir em branding. Eu acho que sim. Porque, por exemplo, vamos dar aquele exemplo, né? A Bic. A Bic é uma marca barata, né? Líder de mercado aí, comparado com, por exemplo, a Montblanc, né? Que tá vendendo... poder, né, status, enfim, uma marca mais cara. Mas as duas precisam de branding, porque a marca Bic, ela é reconhecida porque ela investiu em branding, né? Por isso que ela vende tanto, entende? Então, muitas pessoas buscam a venda, só que o branding, ele vai ajudar a tu vender, porque ele ajuda tu te conectar com o cliente certo, ao cliente certo perceber valor em ti, a tu ser reconhecido como marca, senão a Bic, quem é a Bic? Então, eu acho que o branding, ele é pra high ticket e para long também. Ele é para quem quer ter uma marca forte. Independente do mercado, independente de quem seja o cliente. Independente do posicionamento que tu escolher. Perfeito. E aí, agora traz aquele exemplo que tu trouxe, né, da Anitta e da Adele. Sim. Que aquilo ali é branding para dois públicos, Exatamente. né? E talvez aí vem uma mudança de percepção minha também. Porque pra mim o branding era, vamos fazer um branding se tu quer vender mais valor, se tu quer, né? Não, ele é para um todo também. Exatamente. Então, aí, ó, um baita insight, um baita aprendizado. Porque independente de quem seja o teu cliente, independente de quem seja o teu público, independente de quem seja, ou qual seja o produto que tu vende, se tu quer criar uma marca forte, tu precisa ter estratégia. Porque o que acontece, né, Rafa? As pessoas veem
alguns clientes vêm e falam, eu não vou... Por que eu vou gastar esse dinheiro em estratégia se eu posso gastar em tráfego? Se eu posso gastar em marketing? Daí vai acontecer a mesma coisa que eu te contei. Pra quem? Tu vai jogar esse dinheiro fora se tu não tiver estratégia. E se tu tiver, tu vai fazer investimentos assertivos para chegar no lugar que tu quer. Então, essa é a diferença da estratégia. Eu vou te dar um exemplo. Estratégia de imagem pessoal. Eu fui crescendo na minha carreira, eu cheguei em um momento que eu fiz uma virada na minha imagem pessoal, e agora eu tô indo para outro momento e eu tô fazendo de novo uma virada. O que a gente fez? A mesma coisa que a gente faz do branding, né? A gente fez um diagnóstico, tipo, quem é a Grace? E onde ela deseja chegar? Qual é o estilo dela? Beleza, é esse aqui. Os seus objetivos são esses, teu público é esse. Quais são as peças que tu precisa investir, que tu precisa comprar nas lojas, para criar esse estilo, para traduzir esse estilo que é a tua essência? E aí eu vou fazer compra, não passando na vitrine e olhando, ai, que linda isso, gostei disso, gostei daquilo. E nada funciona. Nada traduz o que eu quero. Não, eu preciso encontrar essa peça aqui para fechar com essa peça aqui, onde eu vou fazer um look que vai virar isso aqui, que vai traduzir quem eu sou. Cara, é muito mais inteligente, entende? Tu não tá jogando dinheiro fora. Então, eu acho que essa dificuldade das empresas entenderem que a estratégia é importante, é fundamental para o resultado delas, é uma das minhas lutas há 13 anos, né? Mas eu acho que todas as pessoas que realmente contrataram sentiram a virada 360 e de resultados que elas têm quando elas olham para a estratégia. Sem estratégia, tu tá perdido, tá atirando para tudo que é lado. E aí, vamos lá, né? Um iPhone. O cara que tem um iPhone, ele paga 12 mil no iPhone. O iPhone tá 17 o último. Tá 17 o último, é o básico. Mais top ali. 17 mil reais. É caro ou barato? Vamos lá, aí tu compra um carro de 400, 500 mil reais pra aparecer mais, né? Pra tua imagem aparecer melhor. Sim. É caro ou barato? E aí a marca que sustenta tudo isso, tu não investe 60 mil reais. Sim. Tem um bom exemplo pra te usar no teu pitch de vendas. E outra coisa é assim, Rafa, eu quero vender alto valor, eu quero clientes de alto valor. Mas tu tá investindo alto valor na tua marca? Ai, não. Eu não invisto, eu contrato sempre os fornecedores mais baratos. Faz sentido. Cada um tem a marca que merece. É mais né? ou menos isso. É sobre isso. É mais ou menos isso, né? E é real, né? Agora, pensando, tu começa a cair ficha, pô, tá, legal. Vai investir 100 mil reais num branding, por exemplo, né? Tá, mas aí tu investe 500 mil num carro. Quem é que te deu o carro? A empresa. Tá, e tu não vai investir 100 mil na imagem da tua empresa. Vale no muito mais futuro que o carro. do teu negócio que tu quer construir. Que vai valorizar ainda, né? Porque daí no momento que tu tem uma marca que tu investiu 100 mil, a tua marca, a tua empresa valoriza. Não, o carro não valoriza, por exemplo, né? Ou é um investimento mesmo, ou é realmente uma... Não um investimento, né? Mas uma coisa que tu vai ter que pagar. Exatamente. E uma coisa legal, Rafa, de trazer... Esse exemplo bem básico, assim. Por exemplo, eu vou comprar um cafezinho, né? Que custa R$3. Ou eu vou comprar um Starbucks que custa 20. Né? Qual é a diferença dos dois? Não adianta eu pegar um copo, botar minha marca, escrever o nome da pessoa e achar que eu vou vender por 20. Por quê? Porque Starbucks teve investimento em marca, em branding, em reconhecimento, em construção de valores. Então não é só sobre ter o logo, é sobre tu construir alguma coisa na cabeça das pessoas. Elas verem valor, né? A percepção de valor que eu tanto te falo, né? E verem diferença entre o teu e todos os outros do mercado, que para mim é o principal que o branding faz, né? Ele traduz os teus diferenciais para que os outros percebam. Porque quando só tá dentro, ou da empresa, ou da tua cabeça, que tu é o melhor, que tu faz isso, faz aquilo, e as pessoas não percebem porque tu não comunica, acaba não valendo nada, né? Tá só de dentro para fora. Exatamente, exatamente. Grace, né, só dar um intervalinho agora de 2 minutinhos para eu agradecer aos patrocinadores, né, a DS Prime, que trabalha com alavancagem patrimonial. Um grande abraço, Delton, obrigado aí pelo patrocínio. A Tudo em Grãos, meu grande amigo Alex Xavier, e colega lá também no Titânio, né, o grande Alex. E também ao Alivance, né, que é um dos nossos sócios, um movimento que a gente vem puxando aí com outros empresários e mentores e que vem crescendo aí a cada semana. Dentro do branding, né, dentro do posicionamento, do alto valor, da marca, de tudo isso que a gente vem construindo e que tu tá construindo também na tua jornada, né? O que tu
como que tu enxerga que vão ser os diferenciais das empresas e das marcas para os próximos 4 anos, pensando 5 anos, né? Até 2030. O que tu enxerga que as marcas vão precisar olhar, vão precisar se ater, pensando, né, num movimento onde a gente tem inteligência artificial movimentando muitas coisas, a gente tem a quantidade de informação aumentando cada vez mais e o acesso a nós. É muito anúncio, é muita coisa chegando, é muita marca se divulgando. Né? Hoje, se tu não tiver ali se posicionado, não tiver posicionado, se tu não estiver se divulgando, tu fica para trás. Tu passa a ser só apenas mais um no mercado estando lá. Imagina se tu não está. O que tu enxerga que vão ser os movimentos que vão diferenciar as marcas nos próximos 5 anos? Pensando em tendência, né? Eu acho que assim, Rafa, tem muitas tendências, né? O mercado está evoluindo muito rápido, assim. São grandes transformações e a gente precisa estar atenta a elas. Só que as decisões que a gente vai tomar, elas só vão ser assertivas sendo com AI ou em quais canais a nossa marca vai estar, como a gente vai se comunicar, se a gente tiver clareza da nossa estratégia. Então, esse é o primeiro, é a base de tudo. Porque, por exemplo, eu sou uma marca que eu sou tradicional. Eu não sou nem super tradicional, nem super cool. Eu tô no meio disso, né? Então, não adianta uma marca que é geração Z, que é tendência, que é me contratar. Porque não tem alinhamento, né? Assim como uma super tradicional também não. Porque eu não... Né, eu vou trazer inovação para essa empresa. Então, eu esqueci o que eu estava falando. Eu tava trazendo o ponto de tendência de marca e a diferenciação dentro do mercado. Né? Então, assim, as tendências vão vir, a AI vai vir, e se a gente entender quem a gente é, quais são os nossos diferenciais, e principalmente, né, Rafa, um dos pontos mais importantes, assim, quem é o nosso público? Quem é o teu público? Assim... Realmente entender, não dizer, são empresários. Sim, empresários têm diversos tipos, desde o cool até o super tradicional, né? Quem é o teu público? Então, entender isso que vai ajudar a tu tomar essas decisões. Mas, claro, a gente tem que entender em quais canais a gente vai estar, que o nosso público está. Não adianta se eu sou meio tradicional e se eu atendo empresários, tá no TikTok, que os caras não estão lá. Né? Então, eu tenho que olhar, por exemplo, para o LinkedIn, que é um canal mais estratégico. Então, as tendências vão vir e eu tenho que entender o que faz sentido para a minha marca. Seguir a minha estratégia e não seguir a estratégia dos outros. Vou dar uma devagada agora que me veio alguns insights. Né? Porque a minha pergunta é, de quanto em quanto tempo é importante a marca se reposicionar? Sim. E se com todas essas tendências e quantidade de informações, como que ela pode fazer? Porque eu vou pegar alguns exemplos, né? Vamos pegar um exemplo de marcas clássicas, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Gucci, que seguem um padrão já de décadas, né? Tem um posicionamento muito claro, muito sólido. E eles não mudam a marca. Agora vamos pegar outro exemplo, McDonald's, que passou por uma transição de cores. Vamos pegar... me veio uma outra marca e agora fugiu, que fizeram um rebranding também grande. Mas enfim, pensando nessas linhas de tendência, pensando em grandes marcas que não mudam e continuam sendo a mesma imagem de anos, pensando num McDonald's da vida que faz uma reformulação, agora veio a Nike. A Nike, para se comunicar diferente para o público que tá comprando dela, ela mudou, não sei se tu viu que ela mudou de Just Do It para o I Do It. Ela mudou de uma exclamação para uma interrogação, né? Até mesmo o formato. Ela mudou a frase e mudou o formato da escrita, né? Mudou de interrogação para exclamação para interrogação. E aí me vem uma dúvida nisso, porque a gente tem o ponto de marcas de décadas que batem na mesma imagem, na mesma... Né? Talvez vão mudar alguns pontos de comunicação, mas continuam com uma mesma marca. E a gente tem grandes marcas que vêm se reposicionando de acordo com o público. Porque tem uma mudança de público e de geração. Tava vendo hoje de manhã a geração Z agora, né? Essa que tá com 20 anos hoje. Eles não estão mais indo em balada. Grandes casas noturnas estão fechando, mudou completamente o comportamento. E aí, como lidar com isso, né? Porque a gente tem 3 casos.
uma mudança de uma marca de décadas que vem mudando, que é o McDonald's, a Nike com uma mudança, não mudando o logo da marca, mas o posicionamento perante o público, e marcas históricas que não mudam. Uma coisa legal, Rafa, da gente olhar é, por exemplo, Gucci, né, Louis Vuitton, elas têm o mesmo posicionamento, mas elas mudam. Elas estão com novos influenciadores, porque elas entendem que essas vozes vão influenciar novos públicos. Então, elas estão atentas a isso. Os desfiles estão digitais, os desfiles trazem experiência. Então, a marca o posicionamento dela não muda, mas a forma como ela se comunica precisa mudar, porque Sim. Os canais estão se revolucionando. Então, a gente diria que a marca tem a marca, a gente tem o posicionamento, e a gente tem a forma que a gente se comunica. Isso. Então, são 3 camadas que é importante o empresário se ater. Isso. Como que a minha marca é vista, como que eu me posiciono com ela e como que eu comunico tudo isso para o público que eu quero atingir. Quem eu sou, como eu comunico isso para o mercado, porque como eu comunico vai me posicionar. E daí, depois, os canais, né? Onde eu tenho que estar, quais influencers vão se conectar com a minha marca. Né? Então, que tem essa parte daí dos canais. Os canais vão mudando, né? É Instagram, é TikTok, essas marcas estão nesses lugares. Porque eles querem também atrair esses novos públicos. Já o McDonald's, por exemplo, ele viu que o mercado de fast food, ele não tem futuro. Né? A gente está indo para uma alimentação mais saudável, está tendo uma virada de consumo aí das novas gerações que são mais saudáveis, que não tomam mais álcool, né? Então, a marca não vai ser sustentável se ela continuar com este mesmo posicionamento. Então, eu tenho que fazer um reposicionamento de marca para entender o que está acontecendo e também alinhar a minha marca e daí, né, reposicionar ela no mercado. Então, tem diversas coisas. A gente tem que olhar os movimentos do mercado, quem a gente é e para o futuro da marca. Por exemplo, a Tiffany. Né? A Tiffany é uma marca de muitos anos aí que foi construída e, ultimamente, ela está focando nas filhas das mães que consumiam Tiffany. Nossa, tem um anúncio, Rafa, que é muito legal a frase, assim, mas é tipo uma provocação, assim, tipo, pras filhas, né? E consumirem Tiffany. Então, por exemplo, Vivara patrocinando skatistas, né? A Raíssa, que é do Brasil. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um movimento para novos públicos, porque eles estão olhando para o futuro da marca. Então, o posicionamento, ele precisa olhar para o futuro, não só o que está acontecendo hoje, mas a minha estratégia de como eu vou me manter relevante para as pessoas e para o mercado, conforme o comportamento das pessoas forem mudando, né? Sim, e a gente tem 2 vieses, né? A gente tem o viés onde a gente movimenta a massa para gerar um comportamento de desejo pela marca, e a gente tem um movimento de fazer aquele determinado público se tornar, né, trazer a atenção dele para ti, né? São 2 movimentos opostos. Sim. E vamos pegar como é que a gente vai criar uma influência sobre um público de massa que está focado na área da saúde e tentar levar eles para bebida. Antigamente até se conseguia, né? Hoje não. Hoje já não consegue mais. E é uma mudança de comportamento do ser humano também, né? Sim. É aquilo que nós estávamos falando ontem, na aula de ontem, que era justamente isso na aula de IA. Tá, tem muita gente com medo da IA. Né? Muita gente com medo, como é que vai ser, mas eu já parto por um ponto onde o instinto do ser humano, né, o nosso lado instintivo de sobrevivência e principalmente de socialização e humanização, vai de alguma forma sabotar e matar alguns pontos de crescimento da IA. Sim. Porque no nosso instinto a gente quer socializar. Né? E também tem outra coisa, né, Rafa? A diferenciação. Então, por exemplo, se a gente vende um produto high ticket, ele é convertido através do relacionamento. E esse relacionamento dificilmente vai ser feito pela IA. Né? Ele vai ser na reunião de call, vai ser eu ao vivo contigo. É isso que vai construir as relações. Então, as pessoas têm que entender também isso, né? Que nem tudo vai... Não vai acabar o mundo. E outra coisa, Rafa, que me veio também quando tu estava falando é, por exemplo, produção de conteúdo. Agora, todo mundo está usando a IA. Né? Lá o ChatGPT, beleza. Só que olha só, cara, eu te digo, posicionamento tá em tudo. Se tu não tem a tua estratégia de posicionamento, tu vai botar lá no ChatGPT e ele vai criar o mesmo script, a mesma frase que todos os teus concorrentes. E aí tu perdeu a tua diferenciação. Então, tu pode usar aí, mas o que tu vai fazer? Pegar o teu posicionamento, pega o teu PDF, lá, que eu criei pra ti,
põe lá no ChatGPT e diz, este é o meu posicionamento. Agora nós vamos criar conteúdos com essa categoria. E aí ele vai te ajudar. E tu vai olhar e ver se tá no teu tom de voz. Então, isso tem que estar alinhado com a estratégia. Senão, cara... Vai ser só mais um. Só mais um. É bem isso. E foi o que tu me trouxe, né? Exatamente. Quando eu olhei teu perfil, tu era só mais um. E é real. Eu falo abertamente isso porque é real. Sim. Mas é aquilo, a dificuldade de entender esse processo. Porque, pô, legal, eu domino autoconhecimento, domino vendas, domino algumas questões, né, domino parte das mentorias, da educação, treinamentos, legal. Mas como que eu expresso tudo isso, Como né? tu comunica? Como que eu comunico? Aí tu começou a fazer mentoria comigo, tu falou, nossa, não tem nada lá do que tu entrega. E é muito real isso. Né? As próprias pessoas que estão comigo, né, do time, falam isso. E é difícil, né? Não é fácil, por isso que a gente precisa de alguém que nem a Grace, porque tu não é especialista, né, Rafa? E tu nem precisa ser, tu é especialista no que tu faz. Então, ajudar a traduzir isso, por isso eu digo, cara, tem um estrategista do teu lado. Principalmente para tomar decisões estratégicas da tua marca, que é todo dia. Né? Um conselheiro, alguém que vai te ajudar a pensar, olha, nosso posicionamento é esse, segue por esse caminho, que nem tu faz com a gente em vendas. Né? Isso faz toda a diferença. Porque são investimentos, todos os dias, né, que a gente faz escolhas. Exatamente. Então... E como é difícil de fazer as pessoas entender isso. Sim. Né? Como é difícil. Não, eu tenho minha marca, tá funcionando, tá vendendo. E aí tu trouxe algo bem interessante, que é um grande insight. É como tu tá pensando na tua marca, mudança de comportamento do público para os próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos. Né? E isso é um questionamento interessante que acho que fica, assim, pra mim, que fica aqui desse episódio. Sim. É como que eu tô pensando na minha marca nos próximos 10 anos, pensando na mudança de comportamento do consumidor. É muito louco, né? Pensar. E talvez esse seja um grande diferencial de grandes marcas também. Sim, elas estão olhando pro futuro. Vou pegar o exemplo da Nike. O presente que eu trouxe, né? Já passou. Vamos pensar no próprio movimento da Nike, que me chamou muita atenção o movimento da Nike nesse sentido, né? A Nike tá tendo uma outra super concorrente aí, que é... agora vai me fugir. Não, agora vai me fugir o nome da marca. Mas é uma que tá realmente focada na geração Z ali, tá revolucionando o mercado. E a Nike tá sofrendo muito com esse posicionamento. Então, ela teve que se mexer aí como líder também para olhar para sua estratégia, né? E ver quais movimentos ela vai fazer para continuar como líder de mercado também. É desafiador. Então, né? Também tem isso, né, Rafa? Às vezes, nossa, minha marca, sim, tá bem posicionada, mas os outros também... Mas nunca é eterno. Exatamente. Então... Tem que ter muito cuidado. E aquilo que tu faz hoje, amanhã não vai servir. A gente fala isso até nos processos de vendas, né? Aquela prospecção hoje, amanhã já não... Daqui uns dias já tem que mudar, tem que criar um fator novo. Então, tem um lance de perpetuidade, né? Acho que é importante ter uma estratégia de perpetuidade, de força e tudo mais. Mas não ser rígido bastante a ponto de neutralizar a inovação. Sim. Porque é a inovação que vai te manter vivo, né? Exatamente. Eu gosto muito do case da Prudential, por exemplo, que é uma empresa de centenária, mas eles estão sempre inovando no modelo de negócio, inovando nas estratégias. Hoje no mercado que a gente vive, se tu não inovar, tu tá fora, né? Então... Não tem como, é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. E Grace, pensando, né, na tua história, na tua trajetória, em tudo aquilo que tu construiu nesses 10, 12, 13 anos. 13 anos trabalhando com branding. O que tu diria pra Grace de 13 anos atrás, né? Se a Grace estivesse começando hoje, o que tu falaria pra ela? Se tu pudesse lá ter 1 minuto pra falar pra ela, o que tu diria pra ela? Acho que primeiro acredita em ti mesma. Que muitas vezes, essa é a dificuldade do posicionamento, né? A gente acreditar no que a gente sente, no que a gente é e colocar isso no mundo. Porque a gente quer pertencer, né, Rafa? A gente quer que as pessoas gostem da gente, que as pessoas amem a gente. E por isso a gente se adequa a outras coisas. Só que quando a gente se adequa, a gente perde, né? Então eu acredito muito que cada profissional é único, que cada pessoa é única, que cada empresa é única. Eu busco traduzir isso. Mas eu vejo na minha jornada quantas vezes eu também, não, isso aqui é demais. Isso aqui acho que não, vai ser muito revolucionário. Né? E a gente se freia e se poda e busca no externo
o que tu já sabe no interno, que são os teus diferenciais. Então eu diria isso, confia em ti e coloca a Grace que tu é no mundo, porque é isso que vai te destacar, que vai fazer tu crescer, ter sucesso, as pessoas se conectarem contigo. Acho que eu diria isso. O que te torna única e quando tu percebeu que a tua forma única? Eu acho que o que me torna único é esse olhar, né, de entender as pessoas, de entender as empresas e conseguir traduzir isso. Acho que isso é uma coisa que eu tenho muito. Eu realmente mergulho, eu traduzo, né? As pessoas falam muito nas apresentações, nossa, tu traduziu quem eu sou. Então, eu acho que esse atributo é muito importante. E o meu olhar para o design. Eu sempre fui apaixonada por design, por alto valor, eu valorizo isso, eu invisto nisso e eu trago isso para o meu trabalho. Eu acredito que não tem muitos profissionais que têm esse olhar, né? Então, acho que esses são 2 diferenciais de quem eu sou. E eu sou uma apaixonada por explorar, por aprender, tanto no externo, né, de viajar, eu amo, já morei em Milão, no Canadá, amo. E também de olhar para dentro, né? De aprender e me aprofundar em mim mesma. Então, sou bem apaixonada por isso também. E nessa tua jornada, né? Quando tu percebeu a tua forma única? Quando tu percebeu que tu era única? Teve algum acontecimento? Teve algum despertar? Eu acho assim, Rafa, quando eu tenho coragem de botar o meu jeito, o meu olhar e a minha visão no mundo. Quando eu faço isso, tipo, é muito bom, sabe? E as pessoas se conectam. Então, todos os momentos que eu fiz isso, eu tive esse resultado. E todas as vezes que eu tive medo, que eu quis fazer parecido com o coleguinha, porque olha como ele é bom, né? Eu não me destaquei. Então, acho que todos esses momentos, não teve um específico, mas a cada evolução que eu tenho como Grace pessoa e como marca, eu vejo que eu vou mais para minha essência, que eu vou mais para minha autenticidade, que eu mostro mais para o mundo quem eu sou, sabe? E isso é muito bom. Qual foi o passo que tu deu que mais te trouxe perto disso ao longo da tua jornada? Assim, pá, eu fiz isso, foi quando eu dei esse passo, foquei nesse servir e mudou minha jornada. Eu acho que assim, Rafa, antes de fazer qualquer coisa, eu sinto medo. Né? E esses dias eu tô lendo um livro que se chama O Medo de Crescer, alguma coisa assim. E eu achava que esse medo era uma coisa negativa. E agora, sempre quando eu sinto medo, eu falo, vou no podcast, vou dar palestra, vou fazer não sei o quê, vou atender a empresa gigantesca, vou atender esse cara que tem super autoconsciência sobre ele, que é um baita mentor. Tipo, eu tenho medo, mas eu vou, entendeu? E eu acho que isso é o que me faz ter os resultados e aproveitar as oportunidades. Cara, o medo, ele sempre tá com a gente, né? Mas é o momento que a gente dá esse passo, a transformação vem e os resultados vêm também. Então é isso, sempre só vai, né? Claro, com estratégia. Pô, com estratégia. Legal, Grace, muito obrigado. E que tu continue dando esses passos de coragem, né? Continue seguindo essa linha. E principalmente, né, servindo as pessoas a partir do jeito único que tu tem, que tu mantém essa tua sensibilidade, que é tão importante de pegar a essência, né, e tu consegue fazer isso muito rápido. E eu presenciei, né, a velocidade disso. Depoimentos ao vivo. Não, e é real, assim, então, nossa, hoje eu olho pro Alivans e não tem como eu pensar diferente. E aí, quando eu comparo com os outros nomes ou possibilidades, né? Que tu traz as opções, né? Qual que tu te identifica? Não, Rafa, e aí os 3 que eu apresentei, o Alivans, num primeiro momento foi o que mais tu ficou assim. Daí depois tu, Alivans. E tipo assim, eu gostei dos 2 ali, mas... E aí o Alivans me puxava, assim, né? E aí eu tenho algumas formas de avaliar, enfim, dentro da minha sensibilidade. E aí... veio, pegou e hoje assim não tem como ser diferente, né? Ele virou algo meu muito rápido, foi tudo muito rápido, tanto que quando a gente preparou o evento para divulgar, eu ia divulgar no meio do evento. E eu pensei, não, a galera vai chegar e já vai estar diferente. Sim. Eu já vou fazer a galera pensar, ué, o que aconteceu? E foi extremamente produtivo, assim, foi super bem aceito, muito mais do que estava, né? Hoje a gente vê assim as pessoas parecem mais orgulho, né? É muito legal, é muito legal isso, assim. Então tu conseguiu transmitir essa essência, então meu muito obrigado aí, né, em público.
E é isso. Muito obrigado pela presença. Quer deixar algum recado final, falar alguma coisa pra galera que tá nos ouvindo? Que tu pensa assim, cara, olha pra isso. Que é isso aqui que vai fazer diferença na tua marca, no teu negócio, na tua vida pessoal. Eu acho que o recado que eu deixaria é entender o que tu é insubstituível, né? O que é o teu core, que ninguém consegue fazer igual como tu faz. Eu acho que ali tá o ponto principal de diferenciação. E aí, quando a gente pergunta, né, Rafa, qual é o teu diferencial? Qualidade, atendimento. Não é sobre isso, né? E quando a gente faz esse mergulho, a gente consegue conectar, na verdade, vários diferenciais que tu tem, só que tu não enxerga, né? Mas isso, encontre o que é o teu diferencial, o que tu é único, porque esse é o melhor posicionamento que tu pode adotar, que, né, não tem estratégia que consiga ser melhor do que isso. Eu acredito muito nisso. Legal, perfeito. Obrigado, Grace. E, por fim, Rafa, queria agradecer. Primeiro ao universo, né? Eu acho que foi uma conexão que lá nesse evento de empresários a gente sentou um do lado do outro. No almoço, né? Da janta lá da... Não, mas a gente primeiro sentou no almoço. Ah, e no almoço também. Janta. Olha isso só, aí, era pra isso ser, aí, hein? Isso aí. E aí eu ter tido a oportunidade, né, de trabalhar a tua marca, o Alivans, né, um nome, identidade visual, agora a tua marca pessoal, que tu vai ver a virada também, vai ser muito legal. E te ter como mentor, né, me ajudando aí a transformar o meu negócio, o que foram esses últimos 1 mês e meio, né? 1 mês e meio. Resultado exponencial ali. E obrigada também por confiar em mim, por mostrar também a minha potência, né? Que legal, que bom. Fico feliz, fico feliz. É um ajudando o outro, né? Isso aí. Só pra gente registrar de quanto pra quanto. Ai, meu Deus, eu tenho que pegar os números que eu vendi ontem. Vendeu ontem também? Nossa, passou de 300 já, então. Acho que 200 e poucos, 250. 250. E antes, como é que era pra vender? Nossa, pra vender tá muito diferente, assim. Porque realmente a gente mudou algumas coisinhas ali na proposta, né, pra trazer mais clareza. Então eu tô há 13 anos explicando branding, as pessoas não estão entendendo, então tem alguma coisa errada, né? Então, primeiro a clareza da proposta e conseguir direcionar o cliente, né, entender, trazer. Porque eu entendi, Rafa, que a venda não é sobre empurrar, né, ou convencer. É só sobre mostrar que eu tenho a solução que o cara precisa e que ele quer. Só que ele tá com medo de tomar aquele passo. Então, eu só preciso mostrar pra ele que eu vou ajudar ele a resolver o que ele precisa e ter o resultado que ele quer. E aí, isso fez com que gerasse 250 mil em 1 mês e meio. Só isso. Que legal, né? Bom demais, parabéns. Parabéns pelo resultado, pela história, pelo sucesso. Obrigada, É isso, Rafa. bora pra cima. Igualmente. E aí, gostou desse episódio? Aproveita, comenta aqui teu principal aprendizado, aproveita, te inscreve no nosso canal, compartilha com aquele colega que precisa ouvir mais e entender de fato o que é branding. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio e tchau.